Manos e manas, lembramos a importância da pesquisa sobre o culto de oração colocada no grupo da igreja através do WhatsApp. Lembramos que a primeira quarta-feira para as profissões de fé, para os próximos batismos, será nesta quarta-feira, dia 28, ainda neste mês de julho. Os irmãos que estão esperando para ser batizados, menos os jovens que estão sob a orientação do pastor Hélio, entrem em contato com a igreja e os discipuladores desses irmãos estejam atentos, para ajudá-los quanto a isto. Falando em quarta-feira, lembrando que amanhã é a nossa quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19h30. Se você não pode, não pretende vir e assistir o culto presencial, não deixe de assistir através da internet, usando a nossa forma online de acompanhar o nosso culto, irmãos, porque isso é de extrema importância. Mesmo que você não concorde com a maneira como o culto é feito, talvez se você estivesse na direção, você faria o culto de outra maneira, mas sabe o que é importante? Sabe o que faz a diferença no nosso culto de oração? Você, a sua oração, a sua participação. Se você ora ou não ora, é isso que faz a grande diferença no culto de oração da sua igreja e nas respostas que a sua igreja precisa, e por isso tem a ver, obviamente, com a sua oração também, com a sua participação nisto. Igreja do Senhor, em nossa reflexão de ontem anterior, nós falamos de não sermos, mesmo como servos de Deus, em Cristo Jesus, poupados das agruras e sofrimentos impostos pela vida. Quem quiser torcer o nariz por causa desta afirmação, que o faça, mas educadamente e humildemente, eu peço para tal pessoa dar uma olhada ao redor da sua própria vida, da história da sua vida, e antes de depender de palavras de ordens, do tal não aceito, é melhor lembrar-se da oração do publicano contada por Jesus em Lucas 18:13. Ele, o publicano, disse o Senhor Jesus, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Verdade, em Jesus Cristo, por causa dele, nós somos pecadores perdoados para sempre e, por isto, redimidos para sempre. Mas continuamos humanos. E porque continuamos humanos, nós continuamos pecadores. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Está lá na 1 de João 1:8. É o pecado, meu querido, é o pecado, minha querida, que nos torna sempre vulneráveis à vida. O que há em nós por causa de Jesus Cristo que nos torna propriedades do seu Santo Espírito não é a imunidade ao sofrimento, mas é a força sobrenatural, é a tal paz que excede toda compreensão que nos faz passarmos pelos sofrimentos, e aí quando nós pedimos alívio, cura, libertação, nós temos de saber que as respostas que pedimos é bom que sejam conforme os propósitos de Deus, porque neste caso, mesmo que não aconteça como pedimos, sempre estará acontecendo, estará havendo um milagre. Não foi um milagre o presbiteriano Horace Spafford, diante da morte de suas 3 filhas afogadas num naufrágio, quando ele, em lágrimas de joelho, pôde compor a poesia que o batista Paul Bless musicou e que diz: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, ou como nós cantamos em português, sou feliz com Jesus? Joseph Medcalf Scriven, dono de uma situação financeira privilegiada, mas sempre fiel ao nome de Jesus, noivo, perdeu a noiva que morreu durante a semana do casamento e que anos depois, noivo de novo, também perdeu a noiva, enferma, dias antes do seu casamento. Dedicando-se aos pobres e desvalidos, chegou a ser chamado de o bom samaritano de Port Hope, mas ele sofria profundamente, mesmo sendo bom crente, um servo de Deus fiel, sofria profundamente de depressão. Da depressão que, quando lhe atacava, deixava-o sem direção. E afirmam seus amigos que esta foi a razão pela qual ele acabou morrendo afogado num riacho raso, porque caiu e não conseguiu levantar-se.
Não foi um milagre este homem, ligado à Igreja dos Irmãos, ter sido o autor da letra do hino Em Jesus, amigo temos, como sua resposta à enfermidade da sua mãe e às suas agonias, à sua enfermidade? Claro que foi. Quando Charles Clossart Converse, um presbiteriano, tremendo músico clássico, grande advogado e filósofo, tomou conhecimento desta poesia de Scriven, falando de Jesus como seu amigo e da história do homem que escreveu essa poesia, Converse não descansou até pôr nela uma música, que é a música que nós cantamos e que faz esse hino um dos nossos hinos prediletos. Não tenho de ver, irmãos, como um milagre o fato de, nesses 2 anos de pandemia, eu não ter contraído a Covid-19. Eu creio que sim, claro que sim. Ligado como estou ao grupo de risco, tenho 70 anos, diabético controlado, mas diabético, com problemas cardíacos, claro que sim, que houve e que está acontecendo um milagre na minha vida, que com tremor, eu reconheço esta ação de Deus, em boa parte por causa das orações dos irmãos, que venha acontecendo na minha história. Mas isso não quer dizer que Deus me ama mais do que os meus colegas pastores, um deles meu primo, que ele chamou para si por causa desta praga. Continuo na dependência de Deus, continuo na dependência dele, fazendo a minha parte, convicto de que ter sido achado pela sua graça que me salvou é sempre o maior milagre da minha vida. Vocês, meus amados em Cristo, que tiveram a Covid, mas estão vivos, e eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, vocês são milagres de Deus. Mas não significa que os nossos irmãos em Cristo que se foram por causa da Covid não tenham sido também alvos do milagre de Deus, ou que eram menos amados do que vocês. Na verdade, eles partiram antes para aguardar em paz o milagre da ressurreição para a glória eterna do dia final. E vamos e convenhamos, o que é mais importante do que isto? Do que ter a certeza em Cristo de que vamos participar do milagre da ressurreição para a glória eterna do dia final. Minha filha Raquel foi alvo do milagre de Deus e há outros em nossa igreja que são milagres de Deus, nos mostrando que vale a pena obedecer à orientação bíblica, orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo, de um justificado, é eficaz. Tiago 5,16. A cura necessária aos olhos de Deus virá, seja física, emocional ou espiritual. O que nos deve nortear, dirigir, não é como e quando acontece em nós os milagres de Deus. Aquilo que nós entendemos são ações especiais de Deus na nossa vida. Continua sendo o grande milagre a nossa salvação em Cristo. E por causa desta salvação, o nosso apego a Ele, ao nosso Salvador e Senhor absoluto. Nosso apego a Ele, a Jesus, que faz com que seja a nossa oração, a oração também de um dos mais famosos artistas plásticos da Europa na atualidade, o luterano Matthias Klemm, quando falando da sua fé em Jesus, ele diz: a fé nele é o pássaro que canta quando a noite ainda está muito e muito escura. Verdade. Então é por causa dele, Jesus, que não é uma mera repetição, a oração que sempre fazemos ao final desta reflexão, ou que nos lembramos que devemos fazer durante a nossa vida, quando a gente diz a Deus, nosso Pai, nosso Papai: Senhor, olha quão grande é o mar que nos envolve na nossa vida, quão furioso às vezes estão as ondas deste mar, e quão pequenos, Senhor, quão pequenos são os nossos barcos, nos quais, se por Tua graça Jesus estiver neles, se Jesus estiver nesses barcos, eles nunca afundarão, com certeza.